TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Então vamos falar sobre essa queda do Ibovespa nessa segunda-feira, início de semana, recebendo ele, Márcio Lorega, que já tá conosco para participar do programa. E aí, Marcião, olha que belo fundo aqui do Márcio, participando conosco. Tudo certo? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabrielzão. Boa tarde a todos aí, Magnânios, Mariana, Camila, pessoal do Bastidor, Andrezão, todo mundo firme e forte, o pessoal também conectado aí, cada dia, cada momento mais, nosso TC Rádio, @TC Rádio Oficial. Dá o seu like, dá o seu joinha. Já passamos 1.100, vamos para 1.200, vamos correndo, vamos bater os 280 mil inscritos no canal, que é um alvo bonito demais para a gente alcançar. O pessoal do Station que tá dando aquela fortalecida lá, mandando as perguntas, dá uma chegadinha no YouTube para dar um like, depois volta pro Station sem problema. Braço Rivotril, toda a equipe, a galera que tá lá conectada no chat ao vivo do YouTube e também quem tá no Station. Vamos trazendo essas notícias interessantes, relevantes desse dia de hoje. Foi mais ou menos, né, Gabriel? Boa, pois é. Então o pessoal tava comentando, viu, ô Márcio? Hoje um dia de volume bem mais baixo, observando aqui o Ibovespa, acabou num volume de 16 bilhões, até que nessa reta final aí do leilão, chegou um volume um pouquinho maior, ficou em 16 bilhões, mas ficou ali perto de 10, 11 bilhões no fim da tarde inteira, viu, ô Márcio? Teve algum destaque pra você acima de ter chamado a atenção? Ou foi um dia só do mercado acordando para a semana em meio a diversas expectativas, Márcio? Foi mais o mercado mesmo, ele aguardando, né? Ele respirando um pouquinho depois de uma semana que foi bonita, né? Que a gente conseguiu estourar o canal de baixa, como eu falava, e trazia sempre aqui com vocês no fechamento. A gente conseguiu esse movimento, o dólar que deu uma acordada de leve, depois de romper ali a região de 5 mil, foi ali aos 4.930, respirou, foi a 4.900, voltou para os 5 e hoje também descansou um pouquinho. Tudo isso que a gente está aguardando, não só as nossas definições com relação ao arcabouço aqui, quanto que vai ter de extra e todas as questões, se vai ser legal, se não vai ser, como é que o mercado vai enxergar realmente a aprovação, em que prazo, em que tempo, se vai correr nessa velocidade toda que desejam, e também com relação à parte de boletim Focus, né, a gente viu o Focus hoje que deu uma cortadinha na inflação, deu aquela levantadinha no PIB saudável, que amenizou as declarações do Campos Neto, que falou dos núcleos, a gente sempre vem trazendo aqui com relação à inflação, que é um problema, e que isso faz com que ainda se mantenha a questão de juros fazendo sentido, se manter nesse patamar, e que tem projeções que as coisas ainda possam ir para cima, então ficou algo ali de contraponto, né? A gente viu o Focus que deu uma riada, e vimos Campos Neto que jogou, digamos, um pouquinho de água no chope do pessoal, não aliviou, digamos, os DIs, né? Mas, pelo contrário, jogou mais lenha ali para, digamos, manter os juros desse nível. E a gente olhando ali a curva de juros futuro, que está muito clara ainda, é um possível corte ali acontecendo para outubro, mais provável ali para final de ano, que pode haver a continuidade, mas janeiro de 24 ainda se mantém na faixa de 13,30, né? Então, nessa região de 13,30 só dá espaço para, digamos, os dois cortezinhos, e olha lá, 0,5% de corte, né, já é alguma coisa, mas se o arcabouço fluir, a gente pode ver com que as coisas caminhem melhor, ou, se não for aquilo que se espera, pior. E o mercado fica nesse samba, né, nessa volatilidade, o dólar idem. Com relação aos Estados Unidos, que poderia contribuir, o S&P, que não consegue engatar acima dos 4.200 de jeito nenhum, a gente fica aguardando também as definições de teto da dívida, né, houve as questões dali para ter conversa, tudo tem direito, mas as taxas norte-americanas ainda se mantêm firmes e fortes também. Viu o Bullard hoje, presidente lá do Fed de St. Louis, que falou a respeito até de ter aumento de possível até 0,5% jogando para cima, então o mercado ficou um pouco assustado, e aí ficou o cenário também de lá dos Estados Unidos, só o primeiro fluxo de corte acontecendo ainda na curva lá do CME Group, né, nas expectativas para novembro. Então hoje, Gabriel, 9 fora, tudo de volatilidade ficou na mesma, porque a gente não teve avanço nenhum. E aí, óbvio, a gente vê movimentações de alguns papéis que já vinham caminhando positivamente, caminharam um pouco melhor, mas realizaram ao longo do dia, outros que não estavam andando tanto andaram um pouquinho melhor. A gente viu o Azul com uma performance boa, a Pivida, que chegou a dar parcial para quem estava lá na semanal do Magnânimo, deu mais de 8% durante o dia e deu uma recuada boa, então por isso faz sentido a gente, mesmo com uma semanal, fazer as parciais para embolsar um lucro. E ainda tem outras alternativas interessantes. Tem Via, que quase deu sua parcial hoje, ainda tem Plano e Plano que ainda não abriu, mas a gente está monitorando, entre outros ativos, SimH e tudo mais. E aí vai, de pouquinho em pouquinho, você que está olhando para o curto prazo, para aproveitar as oportunidades. Quem está no longo, fica aguardando,
né, já desfez provavelmente um pouquinho da mão, ou vai esperar uma queda para se posicionar com um pouco mais visando o longo prazo. Certo. Ô, Márcio, ainda sobre Estados Unidos, estou vendo aqui uns destaques no painel Mover Pro da Janet Yellen, secretária do Tesouro americano, falando sobre o limite da dívida nos Estados Unidos. Só para lembrar, 6h30 está marcada uma reunião do presidente Joe Biden com líderes da Câmara dos Representantes lá nos Estados Unidos para tratar McCarthy, desse... Né? Exato, Kevin McCarthy, que é republicano, que é o presidente da Câmara dos Representantes, para tratar desse aumento da dívida lá nos Estados Unidos, e a Janet Yellen reforçando, né, aquilo que ela tem dito nos últimos dias, que as medidas de limite da dívida ainda podem vencer no dia 1º de junho, e que é muito provável que o Caixa do Tesouro americano acabe no início de junho. A gente está falando aí de pouco mais de uma semana e aí 2 dias, ô Márcio, para isso acontecer. Isso ainda traz muito impacto para o mercado, né? Você já disse que imagina, né, um acerto por essa parte, mas essa demora não é prejudicial para o mercado, Márcio? Com certeza, já visto. A gente viu o mercado, né, muito parado, não só aqui, mas como também lá fora. Então, o mercado segue aguardando essas definições. Eu vejo que vai acontecer, eu não vejo possibilidade dos Estados Unidos dar default por uma questão lá de birras ou troca de carícias ali internas. Eles vão se organizar, vão se arrumar. A questão é, o Bullard já jogou uma letra de que tipo, olha, a gente pode subir 0,5%. Que tipo de mecanismo que o Biden vai utilizar para cobrir isso? Vai emitir títulos? Vai botar dinheiro no mercado para poder captar? Ele falou que quer cortar gastos, né, que quer fazer uma enxugada, quer arrumar as coisas. Então essa reunião do McCarthy vai ser muito importante para ou aliviar a questão dos mercados de juros lá norte-americanos, ou para botar mais lenha na fogueira e a gente vê um cenário dando uma deteriorada, mesmo com a questão deles fazendo um movimento de teto de dívida lá e tudo sendo arrumado, dependendo de como as coisas vão caminhar. Então, a gente tem um cenário que é desafiador e o mercado, digamos, ele não está pagando para ver, ele ficou parado. E assim como aqui no Brasil também parou, e a Europa também parou, e tem questões lá também de eleição na Grécia, que aí também é outro esquema que estão querendo arrumar. Então tem muita volatilidade, tem muita historinha, não temos nenhum dado, hoje uma agenda muito vazia, que não auxiliou para dar um impulso. E aí, a partir, digamos ali, quarta-feira, a gente começa a ter algumas coisas, amanhã já começa a pipocar alguns dados interessantes, mais prévia de PIB norte-americano, esses dados que são melhores aí para dar um pouco mais de fôlego, e, digamos, direção para o mercado, é o que vai realmente ser esperado fora, essa notícia já arcabouço aqui, e lá de teto de dívida, que daqui a pouco tem a reunião, e aí amanhã a gente já vai ter, mais à noite, já vai ter já um prézão ali, um pós já com mais clareza, e amanhã aí sim a criança chora e a mãe não vê, Gabriel. Boa, Marcião. Ó, galera que te mandando um salve por aqui. O Givotrilde participando pelo nosso YouTube lá na Station. Cristiano Gomes mandando um boa tarde, uma boa semana, que é bom estar com a gente também. Um abraço pro Jonathan William, pro Rafael Felipe, pro Paulo Roberto, todo mundo dentro da plataforma do TC participando aqui do nosso programa. Márcio, obrigado, viu, pela sua participação também. Um grande abraço a você, uma boa semana a todos nós e até a próxima. Até a próxima, campeão. Um grande abraço a todos aí, Abrangente, Rivotril, de Cristiano, o pessoal que tá no Station lá bombando. Onde é @Márcio Lorega para ficar por dentro dos conteúdos dessa carteira semanal explosiva, que já tava aí quase seus 2% de alta, se não me engano, em cima do Ibov, que estava até rodando negativo. Então fica por dentro desses detalhes. Segue @Márcio Lorega aqui no Station para ficar por dentro desses conteúdos, dentro da plataforma do TC, aqui no YouTube, Instagram. Só botar Márcio Lorega que você vai me encontrar em tudo quanto é canto para ficar sabendo desses detalhes importantes e fora essas aparições magnânimas aqui no TC Rádio com o Gabrielzão e a equipe, o pessoal também lá, Vinícius, Gabriela, o time todo. Grande salve a todos, não deixe de curtir e comentar. 280 mil inscritos, hein, galera? Aguardo vocês nesse número. Grande abraço e até a próxima. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.